Bom dia, meus amores! Hoje eu vou falar para vocês sobre sombras. Eu acho que é um assunto muito pertinente e muito importante falarmos sobre isso. Mas, claro, o que vem a ser a sombra? A sombra é aquilo que você reprime. Na verdade, que você joga para debaixo do tapete, que está ali, no seu subconsciente. Aquilo que você não quer que os outros saibam, que os outros vejam. Como, por exemplo, pode ser a raiva, o ódio, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Sabe o preconceito? Também é uma sombra. Mas é bom falar um pouco, aprofundarmos mais um pouco sobre o que vem a ser o preconceito. É importante porque é uma espécie de sombra muito comum, e que traz atrasos para a sua vida também. Preconceito. O que essa palavra nos diz? A gente sabe que conceito é aquilo que identifica algo, que é possível definir algum objeto, alguma coisa, alguma pessoa. E o pré, ele é antes, ele é estabelecido antes, se remete ao passado, anteriormente. Então, essas duas palavras juntas, preconceito, nos dá a ideia de que é algo que está internalizado, um conceito anterior, algo sem ter conhecimento a fundo, tornando um preconceito, um preconceito. Dessa forma, quando estabelecemos um preconceito de algo, principalmente daquilo em que não conhecemos, ou às vezes só conhecemos ali pelas bordas escassamente, e criamos alguns tipos de crenças, isso se torna o preconceito. Os tipos de preconceitos mais vistos, e mais abordados hoje em dia na mídia, são os preconceitos raciais, muito disso também. Preconceitos homofóbicos, homofobia. Então, esses são os mais abordados. Mas eu não vou me ater tanto a este tema, embora seja muito pertinente. Talvez eu falarei sobre isso em um outro vídeo. Mas por que eu trouxe essa questão? Além dos preconceitos religiosos, você não conhece determinada crença, então você julga pelo seu ponto de vista, pela sua ótica e pela sua religião que você conhece. Bom, temos também o preconceito enraizado entre ricos e pobres. Você já viu aquela questão que o pobre muitas vezes vê um rico e fala: ah, isso aí é uma mofadinha, é orgulhoso, é egoísta, arrogante, porque a riqueza não traz felicidade. Às vezes tem um preconceito contra o dinheiro, porque você acha que o dinheiro não vai trazer felicidade. Você acredita que todos os ricos são bandidos? E você gerou uma crença, um preconceito. E essas crenças, elas geralmente te limitam de expandir, de crescer. Vamos lá. Suponhamos que você tenha um preconceito contra alguém de uma outra religião. E isso é muito forte, estabelecido dentro da sua crença, de que aquela religião não presta, que aquela pessoa não presta. E que você não poderia estabelecer qualquer tipo de contato com aquela pessoa. Então, esse preconceito, essas suas crenças que estão te limitando, também são sombras que estão ocultas em você. Elas, porém, são conscientemente, mas você busca justificar aquela sua rejeição de alguma forma, que satisfaça o seu ego e dê uma resposta racional ao seu ego. Então, quando você tem esse tipo de preconceito, suponhamos que o universo te envia uma oportunidade maravilhosa de negócio, de comércio. E às vezes essa oportunidade se dá por meio de alguém
de uma outra religião diferente, inclusive esta religião que você tem preconceito e que você não faria qualquer tipo de negócio com qualquer pessoa desta religião por conta do preconceito que você já tem. E aí você acaba não mantendo contato com esta pessoa e uma oportunidade se fecha. São dessas formas que as crenças nos limitam. Este é apenas um exemplo de vários outros que eu poderia dar aqui. Mas é essencial falar dessa questão, porque às vezes a gente pensa que as sombras é só os sentimentos de raiva, inveja, egoísmo, de avareza, né, de cobiça, né, sentimentos como estes que são sombras. Mas não. As sombras vão muito mais além deste conceito superficial que temos, né? Como eu acabei de falar, essa situação, as crenças, elas limitam o seu crescimento. E elas, quando não são trazidas ao consciente e trabalhadas, né, para que você possa enxergar o motivo e a causa que você tem aquela crença, aquele preconceito, né, ou aquele sentimento, né, e não possa gerar uma atitude positiva, como por exemplo, na raiva ou vingança ou perdão, né? No egoísmo gerar a doação, você começar a fazer atos de doação, o desapego também. Atos que tragam luz a essa sombra, e à medida que você vai se conhecendo, você vai gerando aí possibilidades de cura. Sombras também é quando você resiste ao processo de transformação, resiste ao processo de mudança. A sombra, ela também é estabelecida quando você, por exemplo, está crescendo e você pisa no freio, você para o seu processo de desenvolvimento e, consequentemente, você cai. Você perde tudo, você falha, você às vezes deixa passar. As sombras também acontecem quando você está diante de um relacionamento maravilhoso, mas você não consegue se soltar, você não consegue fluir, você não consegue ser por inteiro e amar aquela pessoa. Muitas vezes você não consegue ter um sexo maravilhoso por conta das suas crenças, das suas sombras, talvez. Isso pode se refletir, muitas vezes, num abuso que você sofreu na infância. Às vezes você lembra, às vezes não, e está preso aí no seu inconsciente. Para isso, você pode fazer tratamentos como reprogramação mental, Ho'oponopono, hipnose, entre outros, para tratar esses traumas que foram jogados para debaixo do tapete e, consequentemente, você não consegue exercer a sua libido no alto potencial que você poderia ter. Você sabia que a libido, ela é energia criativa? Ela é uma energia mais potente porque ela é uma energia, a energia sexual, chamada libido, ela não é só direcionada para o sexo, mas ela é direcionada também para a criatividade. Pessoas altamente criativas tendem a ter uma libido bastante equilibrada. De onde você está redirecionando a sua energia? Você tem algum trauma de algum relacionamento? De algum abuso? Muito mais do que pensamos, nossos relacionamentos, eles são baseados nas nossas relações com os nossos pais. Então, muito do que vivenciamos na nossa infância e adolescência reflete nos nossos relacionamentos. Quais aspectos no seu pai que você não gosta, que você rejeitava e que você está atraindo no seu relacionamento hoje e você não reconhece isso? Qual aspecto na sua mãe que você odiava e você recriminava e que você está vivenciando talvez em sua personalidade e que você não enxerga? Que você está vivenciando no seu relacionamento ou nas suas relações pessoais, nas suas relações sociais e que você não está enxergando, que está trazendo, né, que está surtindo efeitos na sua vida hoje. É importante que você comece a analisar porque tudo isso está sendo jogado para debaixo do tapete, sendo empurrado lá na última camada do seu inconsciente e se tornando sombra.
A sombra, até um certo momento, você consegue, né, controlar. Mas depois de um certo tempo, conforme vai passando, aquilo vai virando-se uma massa. Sabe, quando você pega aquela massinha de modelar e você vai modelando, 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 e aí você consegue trabalhar bem? Pois é, no começo é assim. Mas depois, sabe aquele cimento que você começa modelando, modelando, mexendo, mexendo, e você coloca a forma, e daqui a pouco vira aquele concreto? E para você conseguir fazer algo com aquele cimento, que na verdade seria para você construir algo novo, né? Talvez, você teria que quebrar. Usar uma ferramenta um pouco mais forte. Exatamente isso que acontece com a sombra. A sombra traz esse aspecto. Então, quanto mais você demorar a enxergar, a querer trabalhar e a querer mudar os padrões, mais rápido, né? Mais rápido não, na verdade, mais difícil será você conseguir identificar, trabalhar e quebrar a resistência que você já criou. Então, é muito importante que você hoje reconheça suas sombras. Medite. É muito fácil você reconhecer a sua sombra quando você olha numa pessoa e você simplesmente não a aceita. Outro exemplo claro de sombra é quando você, mulher, olha uma outra mulher com um corpo lindo, usando algumas roupas um pouco chamativas, talvez até extravagantes, e que você considera aquilo um absurdo. Para você até colocaria aí alguns adjetivos, mas no fundo você tem uma inveja, porque você não tem aquele corpo, ou porque você não utiliza aquela roupa, ou porque a sua criação te fez crer que aquelas roupas não eram de moças decentes. E você internamente tem esse desejo de poder soltar e fluir no seu feminino, mas você não faz. E ao ver uma outra pessoa que faça, aquilo gera uma revolta, gera uma inveja, gera até a discriminação e cria esse preconceito estabelecido. E acaba vulgarizando aquelas mulheres. Mas no fundo, aquela sombra está em você. E você olhou naquela mulher o seu próprio espelho daquilo que você queria estar vivenciando e não se permitiu vivenciar. E aí, você está vendo a sua sombra ao criticar, ao rejeitar aquela mulher. Isso serve para o homem também. Um homem, quando vê um cara, né, talvez até jovem ou não, bem sucedido, com dinheiro, com carro, com, né, uma namorada bonita, sente aquela inveja. Ah, esse cara aí não presta, esse cara é um bandido. Muitas vezes discrimina, porque ele queria ser bem sucedido. Talvez quisesse ter os mesmos bens, a mesma vida, mas se auto-sabotou durante o processo, muitas vezes não buscou o crescimento. E aí, ao ver aquela imagem daquele homem refletido, este homem começa a sentir inveja, a discriminar, a repudiar e também a maldizer. Essa é a sua sombra que precisa ser trabalhada. Onde você não está permitindo crescer? Em que ponto você parou na sua zona de conforto, na zona do medo? Em que ponto você deixou de vivenciar a sua vida e trazer o crescimento para você? Tudo isso é sombra e é preciso ser trabalhada. As sombras, quando são trazidas à luz, elas são identificadas e são também alinhadas, equilibradas, na medida em que você vai trabalhando nelas. É necessário que haja isso, porque as sombras, elas sim, impedem o crescimento. Impedem porque você fica paralisado, você fica sem reação. Impede muito. Então, é importante que você trabalhe as suas sombras, que você trabalhe todos esses aspectos para que haja um desenvolvimento consciente. Então, eu acho muito importante ter trazido esse tema aqui para vocês, porque muitas pessoas negligenciam as suas sombras,
E negligenciar as suas sombras é negligenciar a si mesmo, porque as sombras, elas fazem parte de você. Sabe quando você sai naquele sol forte e aparece uma sombra atrás de você, às vezes na frente, às vezes do lado? E toda vez que você estiver saindo naquele sol, você vai ver a sua sombra. Por mais que você não gostasse que aquela sombra estivesse te seguindo, mas ela está ali, presente. Mesmo que durante a noite você não possa ver aquela sombra, ela está ali. Acontece a mesma coisa quando você joga para o seu inconsciente essas sombras e acha que está ali trancadinho e você não quer enxergar. Mas quando você traz luz, você enxerga aquelas sombras e é possível conviver com elas de forma equilibrada e alinhada. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Leve essa informação e essa expansão para a vida deles. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, comenta aqui também, que assim eu posso trazer novidades para vocês. Novos assuntos, novos temas, tá bom? Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Desejo para você um iluminado dia, uma iluminada semana, né? Um maravilhoso ano. Beijo!